Muitas vezes, as pessoas recorrem à espiritualidade ou à religião para suas buscas pessoais, por viverem de forma angustiantes e conflitantes. No entanto, muitos não sabem a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade. E a proposta é desmistificar alguns pontos básicos para que o ser possa desenvolver e ampliar a sua consciência. Então, qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Vamos para os pontos cruciais. A espiritualidade é a abertura, o clareamento mental e espiritual, promovendo liberdade individual que afeta o coletivo, com uma única vertente: necessidade de conexão. Resumindo, aceitação e entrega harmoniosa, que é a limpeza, a higienização total do ser, sem rituais. Logo, a religiosidade é fechamento, é obscuridade, é o encarceramento, onde é o coletivo que afeta o individual, nessa inversão total de valores. Infelizmente, por deturpação, a religiosidade não é ser livre. Surge no sentido de forçado por estímulos muitas vezes banalizados, dramatizados para entregar e aceitar, sugerindo conflito, bagunça e com rituais. No entanto, espiritualidade é a porta aberta, religiosidade é a porta fechada. A grosso modo, o religioso é ser surfista ao pegar uma onda. A espiritualidade é ser o todo e abraçar o oceano. A espiritualidade é o mergulho em si mesmo. A religiosidade é um mergulho no mundo. A espiritualidade não implica nenhuma ligação ou conexão com o eu superior, pois é um estado do ser. A religiosidade é a busca incessante que implica em querer transcender, a ânsia. Assim sendo, a espiritualidade é o sagrado, o estado do ser mais íntimo. A religiosidade é o profano, o estado do não ser, é a rasura, a superficialidade. Por sua vez, a espiritualidade é uma caracterização do divino no ser, e a religiosidade é uma caracterização humana em tentativas. Enquanto a espiritualidade flui como um rio, a religiosidade se torna a pedra no caminho. A religiosidade é uma questão de instituição, dogmática, confinada na ridicularização humana e na teatralidade social e política, envenenando pela identificação de uma suposta religação ou reconexão. Ou seja, o termo religião do latim religare se perdeu a tônica, contaminou e nublou as mentes pensantes. A espiritualidade, ao ser atingida ou alcançada, a consciência expande, a lucidez é vivificante, altivamente sem depender de líder ou de líderes. É autônoma, não precisa de instituição e nem de pensamentos errôneos das incertezas que são manipuladas pela elite religiosa que ganham milhões à custa da fé alheia. A espiritualidade é estar pronto para o novo, as mudanças e para o progresso individual e coletivo. A religiosidade é venha a nós e o vosso reino nada. Segundo o budismo, a espiritualidade é elevação, iluminação no plano mais alto de consciência. Ao atingir o nirvana, estaremos livres da dor e do plano físico. A religiosidade pede dízimo. A espiritualidade não pede nada.
dar e receber de graça o que de graça recebeste. Portanto, o que é espiritualidade? Elevação, transcendência, sublimidade, atividade mística, que é o objeto de vida espiritual, que revela também extrafísico, percepção extrasensorial, ou a expansão daquilo que já está inserido no ser, para o melhoramento ético, moral, psicossocial. O que é religiosidade? É aptidão presente no teor religioso, um conjunto de escrúpulos religiosos. E qual a intenção da própria espiritualidade na vida do ser, num real propósito de vida? Logo, segue 7 insights espirituais para a vida humana. Primeiro, não precisa de templos, livros sagrados, rezas, ladainhas ou orações mirabolantes. O que o ser precisa é de silêncio, meditação, relaxamento total ou fazer as suas devidas reflexões. Segundo, ao desfrutar da espiritualidade, é a natureza, os pássaros, os rios, as montanhas, as matas, os bosques, as praias, os lagos, onde a vida pulsa, não em templos de madeira, concreto, ferro e aço. Terceiro, a espiritualidade, sendo o pontapé inicial ou a base, não há culpados, não há pecados, não há regras ou normas, não há tabus. Tudo sendo livre, sem opressão, sem repressão, mas o êxtase de viver pleno em comunhão com a existência, sem fronteiras e sem conchavos. Quarto, a espiritualidade não está subordinado a ninguém, ou seja, abarca a sinceridade, o conteúdo emocional equilibrado, o conteúdo infinito de possibilidades, sem julgamentos, sem punidades, sem incomodações ferrenhas e fúnebres. Quinto, a espiritualidade não se limita às condições humanas sociais. Pode existir prazeres, mas serão saudáveis e não nebulosos. Sexto, com a espiritualidade, não é esperar o paraíso chegar, mas se tornar o próprio paraíso, no aqui e agora, pela pacificação, pelo amor, pela sabedoria, pelo comportamento ilibado, onde as ações são nobres, redentoras e verdadeiras, sem castigos, sem menosprezar ninguém. Sétimo, a espiritualidade não é dogma, não é ficar preso a um códex, codificações, interpretações esdrúxulas, mas um olhar para dentro de si. A viagem íntima para o eu interior, no encontro com o eu superior. Conclusão: a espiritualidade é para todos, porém cabe cada um desenvolver a melhor maneira de se conectar, ou seja, a espiritualidade é um ato de conexão com a fonte sagrada. Logo, é sem intermediário. É você e o divino, aonde você constrói a ponte entre o ponto A e o ponto B, energizando e qualificando em 5 etapas: no crescer, amadurecer, produzir, progredir e evoluir.